como lidar e como prevenir essa demissão silenciosa? O que o empregado ou o empregador ele pode fazer para que isso não aconteça? Bem, primeira coisa, a empresa ela pode adotar diversas estratégias para poder mitigar esses efeitos da demissão silenciosa. O primeiro deles qual que seria? Feedbacks constantes, tá? Reuniões, comunicação transparente, tá? Estabelecer uma comunicação de avaliação que permita reconhecer a situação dos colaboradores para poder alinhar as expectativas deles, tá? Identificar as áreas que eles devam melhorar. Para isso que serve o RH, o recursos humanos serve justamente para isso. Por isso que dentro de uma empresa, o recursos humanos, ele é a chave principal da relação. Então, o próprio nome já diz, né? Recursos humanos, tá? Então, o recursos humanos está aí para isso, justamente para poder o quê? Para poder avaliar, identificar o que precisa ser melhorado dentro da empresa, dentro da relação empresa e funcionário. Justamente para não ocasionar essas situações de desengajamento, falta de interesse em se profissionalizar, em fazer cursos, atividades sociais, porque isso é importante dentro de uma empresa. Quanto mais coesa a empresa se torna, maior o sucesso. Tá? Vou beber uma água aqui, gente. Tem que ter avaliação de desempenho, implementar processos de avaliação que permitam aí estar reconhecendo os trabalhos dos colaboradores, identificar as necessidades de desenvolvimento, fazer premiações para aqueles que realmente se destacarem. Tudo isso é importante. Tá? Se tiver alguém aí de recursos humanos, por favor, deixa aí nos comentários a opinião de vocês, tá? Que isso é extremamente válido e importante. Tem que ter um plano de desenvolvimento individual. Oferecer o quê? Oferecer oportunidade de crescimento profissional dentro dessa empresa. Né? Treinamento, as promoções que não falei para vocês. Para poder o quê? Para você ter um engajamento desses funcionários na empresa. Então, isso tem que ser trabalhado, né? Pelo responsável, né? Pelo CEO da empresa, pelo diretor, pelo pessoal do recursos humanos. Tem que ter parte de treinamentos, tem que estar sempre tentando inovar na empresa, justamente para que ela fique mais agregada, para que ela possa desenvolver, os funcionários possam desenvolver um trabalho com mais qualidade. E eles tenham a consciência de que, olha, se eu desenvolver um bom trabalho, poxa, eu vou ser recompensado. Então isso é importante, tá bom? Uma outra coisa também, que há necessidade, é de uma cultura organizacional saudável. Tá? Que seria o quê? Combater aquele microgerenciamento e o assédio, porque existe assédio dentro das empresas. E às vezes o assédio, ele é tão velado que às vezes as pessoas não percebem. Então tem que ter esse combate, tem que ter essa cultura organizacional mais saudável. A empresa tem que ser um local, um ambiente saudável, porque vejam só, as pessoas saem de manhã, 8, 9 horas da manhã e ficam na empresa até 6, 7 horas da noite. Praticamente 80% da sua vida você passa dentro de uma empresa. Então, a empresa ela tem que ser um local, tem que ser um ambiente agradável, tem que ser um ambiente que você consiga trabalhar bem. Tem que ser um ambiente que você possa, né, chegar em casa e no dia seguinte falar, pô, nossa, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou para a empresa, amanhã, poxa, eu tenho tal tarefa para fazer, tenho tal coisa para fazer, preciso me destacar. Tô falando que é para criar um ambiente de competição, não é isso. Uma competiçãozinha até que vai bem, não vou falar para vocês que não. Mas tudo dentro da ética, tudo dentro de uma forma saudável, para poder agregar, para poder trazer os funcionários para a empresa, para eles poderem vestir a camisa. Tá? Uma outra coisa que precisa existir também é o quê? É um modelo de trabalho flexível.
tá? Horários flexíveis. Tem que ter uma adoção de equilíbrio, né? A empresa tem que promover um equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Com o quê? Com horários flexíveis e até home office. E isso é uma coisa que eu reputo de extrema importância, porque vejam só, aqui no município que eu sou procurador, nós não temos home office. Nós não temos home office. O que nós conseguimos foi a redução de jornada, porque aqui era o seguinte, nós tínhamos dois tipos de procuradores. Os de 4 horas, que trabalhavam 4 horas, e os de 8 horas. Eu me enquadrava nos procuradores de 8 horas. E a gente passava 8 horas trabalhando aqui. É muito tempo. E isso para qualquer profissão. Não estou falando só para a minha, não. Você ficar 8 horas dentro de uma empresa é complicado. Os de 4 horas era uma coisa mais branda, era mais tranquilo, porque entrava às 7h30 e saía às 11h30. E tinham aqueles que chegavam à 1 e saíam às 17h. Então, eles tinham a parte da manhã ou a parte da tarde para poder fazer qualquer outra coisa. Até empreender, caso eles quisessem. E muitos faziam isso, e muitos fazem isso, muitos têm escritório. Só que nós, que éramos de 8 horas, nós não tínhamos essa possibilidade. Eu, às vezes, não conseguia nem ir para academia. Ou eu ia muito cedo, ou ia às 5 horas da manhã, ou eu ia 6 horas da tarde. Né? Ou eu levantava muito cedo, ou eu treinava com a academia lotada. Então, percebam, tem que ter uma flexibilidade de horário. Porque senão causa o quê? Vai causar essa demissão silenciosa. Isso é possível, gente. Isso pode acontecer. Então, nós precisamos tomar cuidado com relação a isso também. Tá? Isso tem que ter cuidado, tá bom? E óbvio, tem que ter um pacote de benefícios atrativo. Tá? Oferecer benefícios que atendam às necessidades e às expectativas dos colaboradores, um auxílio de saúde mental, tem que ter um programa de bem-estar e reconhecimento pelo desempenho. Isso há necessidade. E eu não estou falando que precisa ser uma coisa de outro mundo, não. Às vezes um benefício ou outro, às vezes o pessoal só quer, às vezes uma cesta básica, às vezes a pessoa só quer um plano de saúde. Tá? E claro que é o mais importante, que eu deixei por último, um RH atuante. Os recursos humanos, eles têm que ser atuantes nessa área. Tá? Tem que ter o quê? Canais abertos para que os funcionários possam chegar até o recursos humanos, até o responsável do departamento de recursos humanos e poder conversar. E claro que a pessoa tem que estar aberta a ouvir os problemas dos colaboradores. Tá bom? Eu não sei se vocês já viram uma série que tem na Netflix chamada Billions. Não sei se vocês já viram. Quem já viu, comenta aí. Se vocês... Perdão. Engasguei aqui. Se vocês forem observar, Peraí. Tem uma... Na série tem uma psicóloga que ela fica na empresa e os funcionários, se eles têm algum ataque, se eles têm algum problema, eles vão lá e começam a conversar com ela. Então, isso é interessante, entendeu? Eu acho que deveria ter, né, uma psicóloga para poder tratar das pessoas ali na hora. É interessante. Fica aí a dica para vocês, tá bom?